Olá pessoal, eu sou o professor Wesley Kettle, eu estou aqui na Universidade Federal do Pará, às margens do Rio Guamá, para conversar hoje com a professora Eveline Almeida. Nós estamos recebendo aqui, estou muito feliz, professora, de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu estou muito feliz também de te encontrar, de estar aqui na UFPA, né, a minha casa. Eu vim da UFOPA, de Santarém, e estou aqui para conversar sobre a minha pesquisa. É uma pesquisa muito interessante que tem a ver também com essa conexão com o Rio. Uhum. A professora estuda homem de ciência, não sei se a gente pode chamar, né, ele assim. Fala um pouco para nós sobre esse personagem tão interessante. Então, eu fiz um trabalho que eu gosto muito, sou muito apaixonada, sobre um engenheiro militar no século XIX, né, que fez uma série de incursões pelo território nacional, né, viveu e trabalhou em diversas províncias, que são os nossos atuais estados, na província do Pará, morou na Bahia, viveu durante algum tempo na província do Mato Grosso, de onde partiu uma viagem ao Rio Paraguai até a República do Paraguai, né, que é um dos temas que eu abordo na pesquisa. Então é um sujeito que teve a sua trajetória marcada pela circulação no território nacional, né? E essa circulação promoveu diversos estudos, produção de conhecimento, levantamento de dados estatísticos, populacionais, científicos, geográficos principalmente, já que a gente está falando de um engenheiro militar, e a geografia era uma ciência muito conectada, muito ligada e era produzida pelos engenheiros militares, né? Então, essa síntese de conhecimentos que ele faz sobre o Brasil a partir do território, envolvendo natureza, população, espaço físico, né, é uma das questões que eu abordo na minha tese de doutorado. Em um dos capítulos, você fala sobre o Mato Grosso, o Rio Paraguai. A gente está aqui às margens, né, do Rio Guamá. Fala um pouco para nós qual é a importância, né, desse rio para esse contexto histórico. Então, o Henrique Borré-Perroin, engenheiro militar, né, do século XIX, em 1844 ele é destinado à província, à então província do Mato Grosso, né, para fazer o levantamento hidrográfico e cartográfico do Baixo Paraguai, né, do Baixo Rio Paraguai, que pertencia então à província do Mato Grosso. E ele vai em 1844. Em 1846 ele retorna para a corte, para o Rio de Janeiro, né? E ao invés de fazer um percurso mais curto de retorno para o Rio de Janeiro, pelo Rio Paraguai, ele faz uma viagem um pouco mais longa, partindo desse rio, passando por parte do sul da Argentina, entrando pelo sul do Rio Grande do Sul, até acessar o litoral brasileiro e o Rio de Janeiro finalmente. Então essa viagem dura cerca de 5 a 6 meses, né? Então ele decide, escolhe fazer esse percurso pelo Rio Paraguai, navegando o Rio Paraguai, que vai desaguar em Corrientes, na Argentina, que é um rio também, né? Então, esses caminhos, né, os caminhos fluviais, os caminhos de água doce, na minha tese, eu argumento que foram fundamentais para a experiência desse sujeito, para uma aprendizagem sobre esse território, né, que ficava ali nos limites entre o Brasil e o Paraguai, sobre a paisagem, sobre as populações indígenas que viviam naquela região, e até aquele momento os conhecimentos sobre essas populações eram muito poucos, né? E ele faz todo esse levantamento, né? Então eu aponto, né, eu discuto que essa viagem é um marco na trajetória dele e é um marco nos conhecimentos que o Império tinha até então sobre essa região, sobre o Baixo Paraguai e o Rio Paraguai. E as especificidades desse rio orientam o trabalho dele, ou reorientam o percurso dele? É Uhum. possível falar nisso? Sim, as características físicas do Paraguai, as enchentes, né, é um rio que alaga, né, tem essa característica de alagar, então ele traz esses conhecimentos a partir da experiência e a partir do que ele recupera também de documentos coloniais que ele analisa em Cuiabá.
né, que é quando ele vive, depois que ele parte para essa viagem de retorno para o Rio de Janeiro, para a corte, ele já analisou muitos documentos históricos da colônia, né, mas a experiência de navegar o rio, assim, é muito interessante de acompanhar, e por ser um engenheiro militar, ele detalha o dia, a hora que ele sai, a latitude onde ele está, né, todas as características de fato geográficas desse rio e os percursos, o lado esquerdo mais montanhoso, o lado direito mais um aspecto mais de campina, a parte do Chaco Paraguaio, que é essa que alaga durante 6 meses e depois fica um pouco mais seca, né? A navegabilidade nesses períodos de cheia e enfim, vazante do rio. Então, eu acredito que a experiência do Henrique Beaurepaire nessa viagem pelo Rio Paraguai, nesse percurso, nos anos 40 do século XIX, é bastante significativo para trazer informações sobre essa região e sobre esse rio nos limites no oeste do Brasil, que das regiões dos sertões do Brasil até esse momento era muito pouco conhecido, né? Então, esses caminhos fluviais assim, são muito significativos para a trajetória dele e para as relações que o Brasil vai construir com essa região, né? Lembrando que a gente está falando dos anos 40 e nos anos 60 o Brasil deflagra uma guerra contra o Paraguai. Estamos aqui no acervo do Laboratório de História da UFPA e continuando a conversa aqui com a professora Eveline. Na sua tese, um dos destaques é sobre as cartas que o personagem protagonista, né, da sua pesquisa trabalha. Conta para nós um pouco sobre o que são essas cartas nesse contexto do Brasil imperial. As cartas, nesse caso, são cartas geográficas, né? São mapas. Né? No século XIX, principalmente, a gente chamava os mapas de cartas. Então, são cartas geográficas, são cartas do Brasil, cartas do Império. Então, são mapas do Brasil. Né? E eu trabalho principalmente com 2 mapas produzidos por esse personagem, Henrique Beaurepaire-Rohan. Um dos mapas é o de 1875, que é a Carta do Império. A Carta do Império de 1875 é o mapa do Brasil de 1875, e o outro é de 1883, né? A Carta do Brasil de 1883. Então, nesses mapas, a gente consegue... O de 1875 ele é mais conhecido e mais celebrado, em certa medida, mais conhecido pela historiografia, em função de ter sido o principal mapa do Império. Né? Foi um mapa premiado, foi um mapa elaborado para a Exposição Internacional da Filadélfia, né, que o Brasil participou, que teve a participação do Dom Pedro II, né, nessa Exposição Universal da Filadélfia. Então é uma encomenda do imperador. Em certa medida ele foi estimulado, né? Ele vinha sendo preparado desde a criação da Comissão da Carta Geral do Império, que foi criada em 1868, né? E em 1875 ele foi exposto nessa Exposição Universal, né? Uma das exposições universais do século XIX. Então ele foi premiado como um mapa considerado moderno, que apresentava naquele momento técnicas, né, e tecnologias até aquela altura consideradas mais sofisticadas e tal, né? Um mapa grande, assim, com 4 folhas. Mas internamente, e para esse personagem, esse mapa tem uma série de problemas, né? Problemas também técnicos, mas problemas da interpretação, né? De ordem gráfica, né? Mas de ordem também de precisão em relação ao território. Né? Ele foi construído principalmente a partir de informações solicitadas às províncias, né, para enviarem essas informações para a Carta Geral, e a partir de mapas coloniais e mapas anteriores.
né? Então, o Henrique Borrepé-Rohan, que é o meu protagonista na tese, né, ele aponta um mapa premiado, mas ele aponta uma série de incoerências, de inconsistências nesse documento. Mas, ainda assim, esse documento é um marco para a cartografia imperial. Eu acho que é o mapa mais importante. Vamos falar, então, um pouco sobre as fontes, né, essa documentação histórica que você levantou. Onde elas estão? Tu fostes em algum outro lugar além do Rio de Janeiro? Onde é que as principais fontes estão online? Como é que é isso? Então, eu trabalhei com um conjunto diversificado de fontes, né, de cartas geográficas, como esses mapas, até as obras, principalmente as obras produzidas, relatórios. Esse relatório de viagem, por exemplo, da viagem ao Rio Paraguai, tem um texto dele, uma memória que é muito importante, que é Estudo acerca da Carta Geográfica e da História Física e Política do Brasil, de 1877. Então, são obras, memórias, relatórios que ele produziu ao longo da vida e que estão dispersas em vários arquivos, né? Como o Henrique Borrepé era um sujeito ligado à corte, ligado ao governo imperial, enfim, era um sujeito que era membro das elites, a maioria das fontes relativas à trajetória dele estão no Rio de Janeiro. Então, no Arquivo Nacional você encontra documentos sobre essa participação dele na burocracia do Estado, documentos administrativos. Na Biblioteca Nacional eu encontrei parte dessas obras, mas eu encontrei também muita coisa que eu não sabia que existia no IHGB, né? No IHGB eu encontrei também textos, encontrei cartas dele, missivas dele, cartas dele com outros sujeitos, né? Inclusive com membros da administração provincial do Mato Grosso, né? Cartas dele com os irmãos dele, aí uma história mais familiar, né? Então, os documentos, as fontes, elas estão dispersas, principalmente na Biblioteca Nacional, que eu acessei, e no IHGB. E né? sempre essa pesquisa em arquivos brasileiros. Ou alguma coisa no Paraguai, sabes que existe isso? Como que é? Então, até a conclusão, né, Sim. e entrega da tese, eu não acessei nenhum arquivo internacional, mas eu fiquei curiosa para saber como é que o Paraguai registrou essa passagem dele lá nos anos 40, né? Em 1846, ele foi recebido à época pelo Antônio Lopes, que é pai do Solano Lopes, né? Ou seja, o presidente da República, à época, recebeu esse viajante, esse engenheiro militar brasileiro. Então, isso não passou sem registro, isso não passou incólume ali pela República Paraguaia, mas eu ainda não tive tempo de ir atrás disso. Né? E eu tenho a impressão de que na leitura fica evidente uma preocupação do Império para desbravar esse interior, né? Pensando do litoral para o Mato Grosso, por exemplo. A gente pode chamar isso de uma expansão, né? Como isso é importante para a tua pesquisa? Então, expansão é a categoria que eu escolhi, né, trabalhar ao longo da tese para pensar a trajetória desse sujeito. Porque os movimentos que ele faz em direção ao território nacional coincidem com o que o Ilmar Roloff de Matos chama de expansão para dentro, né? Nos textos dele, que ele vai pensar esse projeto de apropriação da nação, por meio do território. Então, nação, a partir da perspectiva que eu analiso, está muito ligada à apropriação, aos conhecimentos, essa imersão pelos sertões. Né? Isso seria uma forma não só de conhecer, mas do império estar presente nessas regiões consideradas mais isoladas do centro político. Né? Então, expansão para dentro, de acordo com Ilmar, é um conjunto de ações e de projetos que o Império, que o governo imperial construiu, como expedições científicas, expedições de reconhecimento, levantamento cartográfico, o estabelecimento de censos, estatísticas, os estudos topográficos, né? Então, uma série de ações físicas mesmo, de estar presente nesses territórios, nessas províncias, nesses sertões, e fazer esse reconhecimento do espaço físico, das potencialidades econômicas desses espaços, né? E ao mesmo tempo desse mundo natural, né? Reconhecer essas paisagens.
Vamos falar um pouco sobre a questão agrícola, porque eu tenho a impressão de que o abastecimento, né, a alimentação, nesse período, né, do Brasil imperial, é importante nesse contexto desses homens de ciência. Uhum. Qual é a relação, né, das cartas? É possível estabelecer alguma coisa com a questão agrícola? Sim, bastante. Como eu falei anteriormente, tem dois mapas aí centrais. Um de 1875, que foi esse que foi premiado, como eu disse, e o mapa de 1883. Né? Neste mapa de 1883, que foi produzido também por esse sujeito, né, o Henrique Bourret-Perroin, você tem uma descrição de todas as hidrovias, da rede ferroviária, dos espaços onde você tem uma identificação disso no desenho cartográfico e você tem isso na legenda do mapa, né? E identificação de colônias agrícolas, de redes telegráficas, né? Então, esse mapa de 1883, eu acho que ele consegue sintetizar os projetos, as intenções do governo imperial de uma forma gráfica, as intenções do governo imperial de favorecer melhoramentos para a expansão agrícola, para o estabelecimento de colônias agrícolas e para a integração desse território, por meio das ferrovias e por meio das hidrovias. Né? Então, esse mapa ele consegue sintetizar esses interesses, esse projeto de integração econômica no território, em favorecimento, né, em favor, com a intenção de melhorar a economia agrícola no Império. Então há uma preocupação com o abastecimento nesse momento? Tem uma preocupação com o abastecimento, mas é uma preocupação menor do que a preocupação com criar uma estrutura de circulação de mercadorias para expansão, para exportação, Então, né, dentro da lógica do Império. Então é um projeto privado também, privado e estatal? Uhum. Eu acho que é um projeto de Estado do governo imperial, mas que interesses privados, interesses dos proprietários de terras, né, estão aí também transitando em meio a esses projetos de expansão para dentro. Então os civis estão bem atentos quanto à produção desse material também. Uhum. Uma das questões que eu acho mais interessante é pensar como é que esses personagens que trabalharam como engenheiros militares, por exemplo, utilizam desse material produzido, financiado pelo Estado imperial, para circular, né, e estabelecer relações de sociabilidade, relações de poder. Pode contar um pouco sobre esses bastidores para nós? Uhum. Então, eu gosto muito desse aspecto, né, que é pensar esses movimentos que eu chamo de movimentos de projeção de uma imagem de si, né, de uma escrita do eu também, de uma escrita de si, que é uma dimensão importante da tese, né. Ao mesmo tempo que ele faz esses movimentos em direção ao território nacional, que ele escreve relatórios, obras, pensando problemas nacionais, como o problema do latifúndio, o problema de não ter uma carta, né, um mapa do Brasil, um bom mapa do Brasil para orientar a administração do governo imperial, ele também está falando sobre ele, né, como ele quer ser pensado, como ele quer ser lembrado e como ele quer ser reconhecido, eu acho que é um ponto importante, como ele quer ser reconhecido pelos seus pares. Seus pares, que eu digo, são outros engenheiros, membros da elite imperial, né? Esses são os espaços por onde esse sujeito busca ser reconhecido. Né? Então, tem um aspecto interessante que o Henrique Bourret é um homem, né, que ele está exatamente no seu tempo e na sua classe social. Ele é parte da elite do Império. Né? Mas nos anos 70, que é quando ele produz essas cartas geográficas, esses mapas, né, ele se aproxima, por exemplo, dos abolicionistas da corte. Né? Ele tem uma interlocução com sujeitos como o André Pinto Rebouças, né? Que é um engenheiro também, um engenheiro negro do Império, né? Que é um abolicionista, que é um sujeito que está pensando uma democracia rural, veja, uma democracia rural nos anos 70, no século XIX. Né? Então, Henrique Bourret se aproxima desse círculo abolicionista, que se a gente olhar só no aspecto da classe social não tem muita relação, né? É por isso que a trajetória é importante, porque a gente vai conseguindo observar detalhes
que às vezes quando a gente olha só de uma perspectiva estrutural não nos permite perceber. Então Né? ele não quer uma ascensão social. Então, economicamente, ele já está numa classe que ele é favorecido. Né? Ele era filho de um conde de Borrepé, que já era um sujeito que tinha uma circulação e pertencia às elites. Né? Mas eu insisto que eu acho que a maior busca para a projeção de uma imagem de si que ele faz é para ser reconhecido como uma autoridade sobre o território. Então, ele quer aparecer nos círculos intelectuais, mas principalmente nos círculos que estão discutindo os problemas nacionais e as questões ligadas ao território. Então, mais do que um poder imperial, né, nesse contexto imperial, é uma memória, da sua trajetória no Império. Isso, da sua trajetória e de um sujeito que é uma autoridade nos assuntos ligados ao território. É interessante como, anos depois, às vésperas da Guerra do Paraguai, o Henrique Borrepé foi o primeiro ministro da guerra, no primeiro ano do conflito, né, 1865. 64 a 65 ali, e depois ele se afasta, né, do conflito. E ele é buscado pelo governo imperial, porque ele é lembrado como alguém que conhece aquela região, lá daquela viagem dos anos 40, né? Então, nos anos 60, às vésperas, naquela tensão entre o Brasil e o Paraguai, o governo, de modo geral, né, lembra dele como uma autoridade que conhece o território do Paraguai e os limites do Mato Grosso com o Paraguai. Né? Então, aquele movimento que ele fez lá nos anos 40, de viajar, de publicar uma memória, de escrever uma memória que foi publicada no IHGB, né, serve para que ele seja reconhecido como alguém que é uma autoridade sobre o Mato Grosso. Então, nós estamos falando de um dos momentos mais quentes da história do Brasil, né? A Guerra do Paraguai, tudo isso, a cartografia como uma ferramenta bastante importante e fundamental para o projeto de poder imperial. E eu queria que tu falasses um pouco sobre como é que a gente pode relacionar esse passado, né, que a gente está falando aqui, com o presente, né, e as questões territoriais que a gente tem hoje. Como é que olhar a tua pesquisa, que analisa essa documentação e a importância disso para o governo imperial, nos ajuda a jogar luz para o que a gente vem a perceber na história do Brasil posteriormente? Eu acho que trajetórias como a dele e esses movimentos de expansão para dentro, como o Ilmar coloca, né, nos ajudam a entender um pouco as configurações sobre o que a gente entende por nação e a relação dessa nação com o espaço, com o meio ambiente, com a natureza, com a paisagem, né? Como isso foi uma preocupação no século XIX e como a nossa relação hoje com essa ideia de nação não está desvinculada da nossa relação com o território, né? Com as marcas do território, né? Que influenciam na formação da nossa identidade. Inclusive a gente enxergar esse território a partir de um bom mapa, né, como tu falaste. Isso. Uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar é como a tua análise, os resultados da pesquisa ajudam a jogar luz sobre questões do presente, ou também, né, do início do século XX, que também estão envolvidas com essa produção cartográfica, mas, sobretudo, essa inquietação da ideia de nação, que eu acho que acompanha a história do Brasil ao longo de tanto tempo. Sim, eu acho que uma das contribuições da tese e de trabalhos como esse que pensam esses sujeitos que fizeram, né, realizaram uma expansão para dentro, nos ajuda a problematizar e a entender melhor a nossa relação enquanto nação e a nossa relação com o espaço, né? Isso não está desvinculado. A gente pensa a nação
recentemente, né, mais recentemente, no século XX, eu acho que a partir do movimento modernista, muito a partir da cultura. Né? A Sim, cultura eu acho que é um eixo e é sim, importante, é uma chave muito importante para a gente estabelecer essa relação com a nação e se pensar como parte de uma comunidade nacional, na perspectiva de Benedito Anderson, né? Mas eu acho que tem acho que joga à luz, né, trabalhos como esse e de outros homens de ciência do Império, joga à luz também para a gente pensar que a relação entre os sujeitos dessa comunidade nacional e o espaço, e a paisagem. Né? Isso também compõe a nossa identidade, isso sim. forma a nossa identidade. E essa relação com o espaço, com o território nacional, ela se transforma ao longo do tempo. Né? Muitas vezes é uma relação muito mais próxima com a cidade, com a região, do que com o que se entende como nação. E isso também problematiza as noções, né, de pertencimento à comunidade nacional e à região ou à cidade de onde se vem. Por exemplo, aqui na Amazônia nós temos os nossos momentos de aproximação e distanciamento, né, com o que é considerado esses marcos nacionais, né? Então eu acho que é um trabalho que ajuda a gente a lembrar que nação e território são elementos que andam juntos, né? E que não são questões totalmente resolvidas, né? Para pensar como os sujeitos elaboram essas relações de pertencimento com a comunidade nacional. Professora, antes da gente terminar nossa conversa, né, aqui, eu queria te perguntar o que que você acha que não pode ficar de fora, né, para o nosso público saber sobre a tua pesquisa, algum ponto específico? Eu acho que é esse olhar sobre a paisagem, eu vou insistir nisso, né? Sim, E principalmente para nós que somos historiadores, não esquecer da geografia, que é onde a história acontece. É no espaço, é na paisagem, é no território, né? É trazer esses conhecimentos do espaço físico, da natureza, da fauna, da flora, da topografia que compõe, né? Isso impõe e estabelece para os sujeitos históricos, ao mesmo tempo, limites, mas também suscita formas de adaptação, de transformação do espaço, de adaptações de formas de sobrevivência, de formas de sociabilidade. Então, trazer o território para dentro da análise histórica. Né? Então, eu acho que isso é uma chamada de atenção para a gente, ao olhar, né, experiências pretéritas e a nossa experiência do presente também. Eveline, eu quero te agradecer pela conversa, né, pela aula que a gente aprendeu aqui sobre esse período, que é tão importante, como tu disseste, para a gente não só entender o passado, mas pensar sobre essas questões da nação, da construção, né, artificial da ideia de nação. Eveline, então, muito obrigado pela conversa. A gente aprendeu mais sobre o século XIX, sobre esse período da Guerra do Paraguai, que é tão falado até no livro didático, né, no ensino de história, nas novelas, nos filmes, isso aparece o tempo todo, nessa dimensão da cartografia, da ciência também, que eu acho muito importante. Obrigado por ter dedicado esse tempo para a gente poder aprender mais sobre isso. Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança do meu nome e estou muito feliz de ter participado. Pessoal, para mim foi um reencontro muito feliz estar aqui com a professora Eveline. Quero agradecer a todas e todos que acompanharam a gente até aqui. Sigam-nos nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos do Storix e até a próxima.